Boa tarde aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E nesta feita estamos com a doutora Caroline Cabral, ela que coordena o Núcleo de Prática Jurídica da UERN. Então, não saia daí. Vamos falar sobre a importância dessa instituição perante a UERN, que defende a bandeira dos mais necessitados, que insere o cidadão, ajuda a inserir o cidadão com suas demandas. Então, não saia daí, você que é estudante de Direito, se você está no início, você vai passar por ela. Então, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Hoje estamos com Caroline Cabral. Ela que é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UERN. Ela que assiste os alunos, a parte orientadora, mas também tem a parte prática. E a administração também. A parte direta com a parte da administração. Antecipamos, doutora, que é uma importância muito grande, que o serviço que vocês prestam. É bem verdade que esse serviço de trazer o cidadão mais carente para o judiciário lhe representar deveria ser melhor assistido pelas defensorias públicas. Mas nós sabemos, com todo respeito aos defensores do nosso Estado, nós sabemos das deficiências e carências, inclusive, de pessoal. Mas vocês têm essa força, essa vocação, essa chamada, e quero desde já lhe parabenizar por todo o serviço. E querendo conhecer um pouquinho mais, nesse primeiro bloco, nós queremos conhecer um pouquinho de Caroline Cabral, onde você nasceu, Caroline, como é que o direito lhe encontrou? Tá certo. Primeiro eu gostaria de dizer boa tarde, a todos os telespectadores do programa. Boa tarde, agradecer pelo convite, dizer que é uma honra, poder mostrar para a sociedade o que o Núcleo de Prática Jurídica vem desenvolvendo, ainda que de forma mínima, porque, como eu estava conversando com o meu querido apresentador mais cedo, eu posso passar aqui a semana inteira falando e ainda não consigo exaurir o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue alcançar com o trabalho dos alunos e da universidade, Mas, falando sobre mim, eu sou cearense, sou natural da cidade de Limoeiro do Norte, nasci lá. E o direito me encontrou, na verdade, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu conheci uma promotora de justiça, que era do Ceará, e ela era parente de alguém próximo à minha família. E aí eu fui para a comarca que ela estava, e quando ela estava na audiência, eu estava lá fora, esperando que ela saísse. E chegou uma mãe chorando com a criança, por conta da pensão alimentícia, que o pai não pagava, e ela chorando que a criança estava chorando com fome. E essa determinada promotora, quando ela saiu da audiência, ela deu dinheiro, ela comprou o leite, comprou as coisas, deu para a criança parar de chorar e depois foi tentar resolver. E ali o direito me encontrou. Então, assim, a verdade, o direito realmente me encontrou. Eu acho que daí surgiu a minha ideia de trabalhar com a questão do hipossuficiente, da questão de garantir o acesso à justiça. Eu acho que é por isso que eu sou tão feliz trabalhando no Núcleo de Prática. No caso, doutora, a sua formação jurídica foi aonde? Certo. Eu me formei em Direito na Faculdade de Ciências e Tecnologias Mater Christi, aqui em Mossoró. Logo em seguida, eu fiz especialização em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e também fiz uma outra em Tributário. Mas o Direito de Família me chamou não teve como, Então, eu gosto de trabalhar com Direito de Família, trabalho diuturnamente com Direito de Família, mas também enveredei primeiro pela área do trabalho, mas no Núcleo de Prática a gente trabalha prioritariamente com Direito de Família. No caso da UERN, propriamente, como é que a senhora ingressou na UERN? Certo. Eu fiz uma seleção para professora substituta, Eu sou professora substituta da Universidade do Estado, e logo no primeiro semestre eu fiquei no campus, eu lecionava só disciplinas no campus, e depois no segundo semestre eu fui ser professora no núcleo, e na época o coordenador era o professor Giovanni Weine, E depois ele precisou sair, eu assumi a coordenação e eu estou até hoje por alguns semestres. Nesse caso, doutora, nesse caso da prática jurídica, vamos tentar já entrar no assunto. Em que consiste a prática jurídica, os núcleos de prática jurídica? Quais os ramos do direito que ele atende à população? Eu gostaria de iniciar essa resposta dizendo da necessidade que existe no curso de Direito, especificamente, de o aluno não ter só uma formação técnica,
né? Ele tem que ter a formação técnica e ele também tem que ter uma formação humana. Porque eu posso ensinar técnica de peticionar, técnica de contestar, de praticar os atos processuais com casos simulados. Eu posso fazer isso. E talvez eu consiga muito bem aprimorar a questão técnica. Mas se eu não fizer essa parte do contato do aluno com a realidade, que é exatamente aquilo que ele vai viver, eu deixo de trabalhar a parte humana, a formação. Eu tenho que formar recursos humanos. Então, a importância da prática jurídica, a primeira eu assinalaria como sendo essa. E aí a grade curricular, ela prevê o estágio supervisionado, que consiste no estágio na prática jurídica, né, no núcleo de prática jurídica. Na UERJ nós temos 10 semestres, o curso ele se divide em 10 semestres. Então o aluno vai para a prática jurídica no 7º semestre, no 7º período, que ele faz prática jurídica 1. Então são 4 disciplinas de prática jurídica, a partir do 7º período. Então, ele está lá no 7º, no 8º, no 9º e no 10º período. Doutora Caroline, além de professores e alunos, qual o restante da equipe que dá todo esse suporte para vocês trabalharem? Lá na prática jurídica, nós contamos com o setor do serviço social. Nós temos 2 assistentes sociais que dão todo o embasamento, assim, para a gente fazer esse acolhimento do assistido, né? Hoje, quando eu cheguei no núcleo de prática, e aí eu gostaria de fazer uma pontuação da importância de a gente trabalhar as disciplinas, as ciências, de uma forma mais coesa, de uma forma mais junta, porque eu não tenho como tentar resolver ou tentar ajudar que aquelas pessoas encontrem a solução de um problema complexo, como são as relações familiares, com uma visão unidisciplinar jurídica simplesmente. Então, a gente tem o apoio do serviço social, né? Nós temos também advogados, que eles são concursados da universidade para o cargo específico de advogados, então eles quem fazem as audiências, ajudam no cumprimento de alguns prazos. E alguma coisa mais que a gente necessite, nós temos a parte do corpo técnico administrativo, com técnicos administrativos, temos os professores que são os supervisores dos alunos e temos a coordenação. Doutora, não seria importante um psicólogo? Infinitamente importante, mas infelizmente a universidade não dispõe, né, de psicólogos para trabalhar, mas eu entendo que nós precisaríamos de um pedagogo, de psicólogo, do pessoal de serviço social, porque, por exemplo, nós montamos um espaço para criança. Às vezes você está lá fazendo uma audiência de conciliação entre o pai e a mãe, que estão brigando por conta da pensão alimentícia para aquela criança. Não é razoável que eu deixe aquela criança ouvindo tudo aquilo. Ele vai achar que aquele pai, por exemplo, não quer dar aquela pensão porque não gosta dele. E às vezes não é. É porque existe uma série de coisas. Eu costumo dizer que na vara de família a gente leva o resto de amor. E o resto de amor é uma coisa que machuca muito, porque é muito tênue a relação, né? A linha que divide o amor e o desamor, vamos dizer assim. Então, eu preciso ter um espaço, mas eu preciso também ter gente preparada para lidar com aquela criança, que muitas vezes está no quadro de alienação parental, não é? Então, assim, a gente tem hoje, eu posso dizer que a gente tem hoje um núcleo muito bom, mas a gente pode ser melhor. Né? Então, assim, realmente seria muito importante a presença de um psicólogo. Doutora, a senhora tem alguns dados, alguma estimativa de quantos atendimentos vocês já fizeram? 2015, por exemplo. Certo. Olha, os atendimentos, eu não tenho uma média fixa para todos os semestres, porque tem semestre que a gente tem greve, aí teve algum semestre que a gente passa, por exemplo, por a greve do judiciário que teve, que também influenciou, porque eu não posso receber uma demanda muito grande se eu não consigo ter uma resposta tão positiva. Tem também a fase que a gente teve a mudança, que eu acredito que a gente vai abordar também mais à frente. Então, não tem uma média exata. Mas nós conseguimos atender muitas pessoas, né? De peticionamento, por exemplo, em 2015.2, de petições avulsas, requerimentos nos processos, nós peticionamos quase 1.000 petições avulsas. De novos atendimentos, novos clientes, nós tivemos uma média de 600 a 680, essa média, no semestre de 2015.2. Entendeu? Então, assim, é um número elevado, não é? Eu tenho tentado trabalhar isso, porque eu preciso diminuir, às vezes, um pouco esse atendimento, essa quantidade de atendimento, para eu dar uma qualidade melhor no atendimento.
Sobretudo porque muitas coisas mudaram. O PJE trouxe muitas mudanças, né, que é o processo judicial eletrônico. Então, assim, são muitas variáveis que vai influenciando na forma como você vai conduzindo os trabalhos. Mas eu posso lhe dizer que a gente atende muita gente. Por dia tem um limite específico de atendimento, doutora Caroline? Sempre é estabelecido um limite por dia, mas não é um limite fixo, vai depender da quantidade de alunos que aquela turma vai dispor naquele dia. Porque é muito importante que a gente entenda que o núcleo, ele existe por conta do aluno, não é? Ele existe também por conta da sociedade, mas eu preciso equilibrar essas duas pontas, porque não adianta que eu tenha muito aluno, por exemplo, 10 alunos para um cliente, mas também não adianta ter um aluno para 10 clientes. Então, existe N situações que faz com que, por exemplo, eu tenha uma carga horária mais elevada do que a sua. Se eu faço um estágio em outro lugar, tem um período que abre para que eu tente reduzir a minha carga horária na prática. Então, se eu consigo reduzir meu horário na prática, então, naturalmente, eu vou ficar menos tempo naquele semestre na prática. Então, às vezes, uma turma que começa com 30 alunos, quando chega no meio do semestre, 60% da carga horária, aquele número já reduz, porque alguns alunos tiveram uma redução, entendeu? Em razão de outro estágio. Então, o que é que eu faço? Professor de hoje, por exemplo, de amanhã de manhã no atendimento. Professor, amanhã a senhora quer que eu libere quantas fichas? Aí ela vai dizer, olha, eu quero que libere 10 fichas. Por quê? Porque às vezes aqueles alunos dela já tem muitas ações que pegaram na semana passada que está pendendo para que o professor corrija. Então o professor não pode simplesmente só atender, ele tem que dar o tempo de correção. Então, trabalhar com esse tipo de público que vem com problema, que vem com a demanda, é uma coisa que a gente não tem como trabalhar de uma forma tão objetiva. Às vezes eu posso atender 5 pessoas só numa tarde, a depender da gravidade do caso, da complexidade do caso. Tem dias que você vê um monte de divórcio consensual. Então, as partes já estão ali, o problema já vem resolvido, é uma coisa rápida, o aluno consegue atender e já se libera para atender outra pessoa. Mas, às vezes, é um problema que ele começa uma conciliação no início da tarde e das 5 horas a gente não tem, assim, conseguido concluir. A gente tem conseguido avançar. Porque quando tem o diálogo entre as partes, a gente já está avançando, não é? Doutora, vamos definir aqui a temática que vocês pegam. Certo. Não é todo tipo de questão que vocês ingressam, é verdade? Não. É conhecido assim que o núcleo de prática da UERN, a gente trabalha especificamente com direito de família, não é? Algumas ações a gente pega, outras, por exemplo, ação de medicamentos na fazenda pública, pegamos. Uma ação de uso capião de uma terra muito pequena, entendeu? Assim, uma coisa bem diminuta assim, em termos de valor, a gente pega. Mas o carro-chefe da universidade, do Estado, na prática jurídica, é o direito de família. No caso, doutora, consumidor, vocês não pegam? Não, porque são ações que têm retorno econômico. E aí a gente não pode fechar os olhos. Eu gosto muito de trabalhar com as instituições, em parceria com as instituições. Então, eu gosto de ouvir a OAB, eu gosto de ouvir o seu trabalho, eu gosto de ouvir a direção do Fórum Estadual, eu gosto de ouvir os diretores de secretarias e os juízes das varas de família, para a gente conseguir o Ministério Público. Então, eu sempre procuro pautar o diálogo na forma, se eu for tomar algum direcionamento para o próximo semestre, eu converso, entendeu? E vejo a necessidade, vejo e tal. E aí a gente não pode fechar os olhos que nós temos 4 faculdades de Direito na cidade de Mossoró. Então, a cada semestre, nós temos muitos bacharéis em Direito, não é? E o índice de aprovação na OAB está elevado, está um índice considerável. Então, eu não posso ficar atendendo todo tipo de demanda. Então, como eu não posso dar de conta de todo tipo de demanda, eu escolho atender o direito de família, que são direitos indisponíveis, que nosso público geralmente não tem condenação em honorário de sucumbência, não tem, e deixo esse outro público, como, por exemplo, ações trabalhistas, ações de consumidor, que a parte, às vezes, é hipossuficiente, não tem como pagar honorários iniciais, mas ele vai ter um proveito econômico no final que pode remunerar aquele advogado recém-formado, que semestre passado estava no 10º período da prática jurídica, por exemplo. Não é? Então, é nesse sentido que a gente tenta selecionar o público de ações que não têm retorno econômico.
Essa é Caroline Cabral, estamos conversando, ela que é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UERN. E não sai daí, próximo bloco, doutora Caroline, vamos tentar se aprofundar na questão do aluno, da questão da teoria, da prática, tudo isso no contexto da prática jurídica, dos núcleos de prática jurídica. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando com Caroline Cabral, ela que é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UERN. Acontece, doutora, que tem que haver, a senhora ressaltou no primeiro bloco, essa prática, essa diária, essa experiência, sair das quatro paredes, como a gente falou, ouvir as pessoas, trabalhar com as pessoas, o direito em todas as áreas do direito, seja concurso público, servidor, seja enveredando pela advocacia, magistratura, Ministério Público, todas lidam, o nosso material, doutora Caroline, é o povo, é gente. Então, mas antes de tudo, antes do aluno chegar no balcão ali para atender as pessoas, vocês qual o tipo de orientação que vocês passam para eles? Bem, como eu lhe falei, ele entra na prática jurídica no 7º período. Então, ele paga a disciplina chamada Prática Jurídica 1. O professor de Prática Jurídica 1, ele tem a incumbência de iniciar esse aluno na questão do atendimento, né? As nossas disciplinas, elas são de 90 horas, sendo que 30 horas é teórico e 60 horas é prático. Nessas 60 horas, eu vou dividir em atendimento e em participação em audiências. Ou, por exemplo, semana passada a gente levou os alunos para conhecer o Tribunal de Justiça. Então, a gente foi para o pleno, tudo direitinho. Então, a gente fica procurando recursos para dar essa prática. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, nós temos um manual de orientação para o aluno. Então, quando ele entra na prática jurídica no 7º período, ele recebe esse manual e a aula magna, que a gente vai tentar explicar, né? Claro que só no dia a dia que a gente vai conseguindo orientar melhor, mas a gente tem um primeiro momento com ele de como atender, de como preencher a procuração, de como, por exemplo, abordar o cliente, como se portar. Então, a gente tem essa primeira conversa com a turma. E depois, caso a caso, a gente vai conseguindo identificar aquele aluno, porque existem alunos que já fazem estágio em escritório, que você percebe que ele já consegue dominar a situação de atendimento e resolução de uma forma mais tranquila. Outros que, às vezes, não têm estágio por alguma razão, eles têm mais dificuldade. Então, o professor de prática jurídica, ele tem que ter muita sensibilidade. E tem que ter muita vontade também. Ele tem que acreditar naquilo. Entendeu? Ele tem que acreditar que aquele momento é muito importante para o aluno, que vai ser daqui a pouco um profissional, e para a sociedade, que vai receber aquele aluno que daqui a pouco é um profissional. Então, num primeiro momento, a gente tem uma conversa com a turma como um todo, faz algumas abordagens, exemplifica situações que já aconteceram, e no dia a dia, você vai observando, porque o professor de prática, ele fica ali do lado do aluno quando ele está atendendo. Entendeu? Então, você fica ouvindo como é que ele está falando, e às vezes, fulano, por favor, olha, não aborde assim. Então, nesse caso, você pode falar assim. E ele também vem e pergunta. Então, o professor de prática jurídica, ele tem um trabalhão, porque é uma aula para cada aluno, e uma aula para cada caso que o aluno pega. Então, se eu tenho um aluno que pega 10 casos, é uma aula para cada caso. Entende? Então, assim, tem que gostar. Doutora Caroline, só para tranquilizar o pessoal lá de casa, que porventura precise, as petições são revisadas mesmo. Não é de toda maneira não, né? Não. Como é que funciona? Eu sou coordenadora, mas eu também sou professora supervisora de uma turma. Então, no meu dia de supervisão, eu vou para a sala de aula com eles, o salão de atendimento, e fico no meu birô lá do lado. Eles vão atendendo e vão me perguntando. Quando termina, eles fazem a ação, enviam por e-mail ou fazem a impressão. Geralmente a gente envia por e-mail para evitar impressão desnecessária. Envia por e-mail, eu corrijo, faço as observações, devolvo, eles voltam até estar pronto para ajuizar.
né? E aí depois disso a gente verifica a documentação, e aí depois disso tem um setor específico, um servidor que ele confere, eu confiro a documentação, o outro servidor confere a documentação, digitaliza e vem para mim para que eu possa ajuizar, que o coordenador é quem ajuiza todas as ações. Então a senhora deve ter um trabalhão, né, doutora? Ainda mais com essa questão do PJE agora. Isso, exatamente, eu tenho. A gente pode até falar um pouco sobre o PJE, não é? Eu tenho muitas coisas para falar sobre o PJE, acho que todo mundo que está nessa área tem. Eu gosto do PJE. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu gosto do PJE, por uma série de razões. Assim, às vezes eu consigo, hoje, por exemplo, nós estamos aqui à tarde, hoje à noite eu tenho muito o que fazer no PJE, até não sei a hora que vai ser. Se antes eu tinha o horário do fórum para ir protocolar, para fazer qualquer coisa. Então, nisso é muito positivo. O fato de eu precisar olhar um processo e não ter que fazer carga do processo, não ter que ir lá no fórum pegar o processo. Já consigo, quando o meu assistido vai lá, eu já consulto, já digo como é que está o andamento e tudo mais. A parte ruim do PJE é que veio muito mais trabalho para o advogado. E aí, enquanto núcleo de prática, eu, enquanto coordenadora, tive que sair mais do convívio do meu aluno para dar atenção ao PJE, que trava, que tem uma série de problemas e que também você tem que, depende da máquina, depende da internet. Mossoró, se chover, a internet já não funciona. Então, assim, um ponto negativo que eu achei do PJE é que ele me tira um pouco do meu convívio mais direto com o meu aluno. E aí você poderia até, vou antecipar uma pergunta, você poderia me perguntar se, com todo esse corpo administrativo que eu tenho lá no núcleo, se não dava para outra pessoa fazer. Eu tenho talvez seja um preciosismo. Como a gente tem o certificado digital e todos os processos são ajuizados pelo certificado digital do coordenador, então eu não consigo deixar, porque eu tenho medo de perder um prazo, eu tenho medo de uma coisa, até porque a plataforma do PJE, que foi apresentada para a gente quando da implantação do sistema aqui em Mossoró, é uma plataforma perfeita. Quando ela estiver toda completinha, quando eu tiver todos os recursos que me foram apresentados, vai ser muito bom. Por quê? Porque eu vou poder cadastrar o meu aluno como meu assistente. Então, ele vai conseguir visualizar os processos que eu vejo. Porque como nós atendemos vara de família, os processos são em segredo de justiça. Então, a consulta pública, o meu aluno não consegue ver. Então, nesse sentido, concentra muito em mim e esse é um ponto negativo que eu vejo. Mas não concentraria tanto se a plataforma do PJE tivesse completa, né? E outro ponto negativo é que o meu assistido chega no fórum para pegar uma informação e muitas secretarias não dão. Vá procurar o seu advogado. E aí você fica tendo que... Imagine, hoje eu tenho mais de 10 mil pastas na UERN. Então, vamos dizer assim, a minha carta de assistidos tem mais de 10 mil. Então, tem muitos processos ativos, tem processos que eles não estão mais ativos, mas que é uma questão de segundo para poder ter um cumprimento de sentença, para poder ter a antiga execução de alimentos. Então, há um fluxo muito grande. Se eu parar todo dia só para dar informação para o assistido, que é natural, que ele deu a entrada na ação dele semana passada, mas essa semana ele já quer saber se teve alguma alteração, eu não vou conseguir andar para a frente. Eu não vou conseguir ajuizar novas demandas, entendeu? Semana passada, por exemplo, eu recebi foi até uma aluna minha, um senhor, ele foi assaltado, e aí o assaltante deu uma pedrada na cabeça dele. E aí, com isso, ele ficou em coma um tempo, e hoje ele está lá pesando menos de 30 quilos, em estado de subnutrição, e aí precisava entrar com ação contra o Estado para conseguir a medicação, porque ele estava lá em estado de subnutrição. Então, ele foi lesado pelo Estado 2 vezes, na questão da segurança pública, e depois quando o Estado não fornece. Então, eu entendo perfeitamente se essa pessoa for todos os dias na prática perguntar como é que está o processo dele. Eu entendo, mas eu não tenho como todos os dias olhar o processo dele, porque senão eu não vou conseguir atender também aquele outro caso urgente que está chegando. Então, nesse ponto, eu acho que a gente se fala muito em acesso à justiça, e aí coloca uma justiça toda ligada à internet, a um sistema, então o direito à internet hoje é um direito fundamental, não é? Porque se eu tenho direito a acesso à justiça, é um direito fundamental, e a justiça hoje eu só acesso através da internet, porque eu não consigo olhar de qualquer lugar.
Então, eu tenho que defender que o direito à internet também é um direito fundamental. Então, são demandas que a gente vai identificando no dia a dia, que se tivesse uma boa vontade, até a própria OAB, por exemplo, de verificar a possibilidade de um terminal de consulta no próprio fórum, para quando assistir, a secretaria também não pode ficar toda vara dando informação para o seu assistido toda hora. Tudo bem. Então, vamos criar um mecanismo que esse assistido consiga ter um terminal de acesso para esses processos de segredo de justiça. Doutora, então, atualmente, então não há como o aluno se vincular a um processo, como é que ele dá uma olhadinha no processo, se ele tiver curiosidade, saber como é que está o desenrolar daquele processo que ele deu aquele pontapé inicial, como é que ele faz? Hoje, eu logo faço, né, o login, coloco a senha e o aluno olha ou eu olho para o aluno. Então, eu concentro muito em mim. Então, eles fazem assim, professora, manda um e-mail. Professora, manda o processo tal. Eu vou lá, faço o download do processo e mando um e-mail para o aluno. Muito bem, doutora. Eu acho desse jeito, eu acho que ele consegue. Consegue, não. Acesso ele vai ter. Eu só acho que deveria ter uma forma mais rápida e mais facilitada, entende? De ter. Mas ele tem que ter. Meu aluno tem que ter. Ele tem que saber. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu percebi quando eu cheguei no núcleo, a ideia era fazer petição inicial. Fazer a petição inicial. E aí eu costumo dizer, olha, não é de petição inicial que vive um processo. Não é. Então, você tem que saber acompanhar um processo, você tem que saber impulsionar esse processo, você tem que saber fazer uma leitura do processo. No caso, doutora, vocês pegam contestação também? Réplicas? Também. O nosso, geralmente, é petição inicial, mas vamos supor, você foi citado numa determinada... Agora, para comparecer à audiência, né, de mediação, e se não tiver acordo, você tem um prazo para apresentar a defesa, já de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então, a parte vem, quando ela recebe a intimação, e aí a gente agenda essa audiência, bota na pauta de audiência, comunica, vamos supor, quarta vara de família. A advogada da quarta vara de família, da prática, da UERN, é Márcia Betânia. Então, já vai para Márcia Betânia, que naquele dia ela tem audiência. Se naquela audiência não for celebrado um acordo, aquela parte tem que voltar imediatamente para a prática. Para quê? Para a gente confeccionar a contestação. Doutora Caroline Cabral, que está conosco nessa tarde aqui nos honrando, dando esses esclarecimentos a respeito do núcleo de prática jurídica da UERN, que concilia, tenta trazer o aluno para a vida, para o cotidiano do direito. Então não sai daí, voltamos já. No próximo bloco, a doutora Caroline vai nos explicar alguns pontos atinentes ao público, doutora Caroline. Ao público, que interessa aquele que vai ser assistido por vocês. Então voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos com a doutora Caroline Cabral, que está nos esclarecendo a respeito do núcleo de prática de direito da UERN, que assiste, a senhora falou, dezenas de casos diariamente, assistindo as pessoas mais carentes, doutora Caroline. Mas o critério, é o critério financeiro, econômico? Como é que vocês investigam, como é que vocês avaliam caso a caso? Bem, o perfil do nosso assistido é uma pessoa em estado de hipossuficiência. Não é? Hipossuficiência econômica ou hipossuficiência jurídica, porque às vezes ela não está num estado específico. Pelo valor que ela ganha no final do mês, se eu analisar esse critério objetivamente, eu vou dizer talvez que ela não seja hipossuficiente. Mas quando ela me traz uma planilha, anotado direitinho, quanto ela gasta de medicamento e me comprova, eu percebo que ela ganha mais do que 3 salários mínimos, que é a média que a gente... O primeiro, a gente olha logo, qual é a média, né, da renda mensal. É mais que 2, 3 salários mínimos, então a gente já vai, no primeiro momento, não se encaixa no perfil. Aí a gente pergunta, mas qual é o gasto mensal do senhor? O senhor tem, por exemplo, algum tratamento específico, alguma coisa, e a gente vai analisando. Então, eu trabalho muito em conjunto com o serviço social nessa parte de acolher. Não é mais triagem. Eu falava triagem, aí o pessoal do serviço social foi me mostrando que a gente vai acolhendo e vai analisando a situação, o perfil. E aí, por exemplo, tem uma determinada pessoa que chega, que ganha bem mais do que 3 salários mínimos. Eu peço para o serviço social fazer um parecer.
faz um estudo, conversa e dá um parecer. E eu chamo a pessoa e converso e verifico se aquela situação seria de hipossuficiência jurídica e econômica se eu analisar o que a pessoa ganha com o que a pessoa gasta fixo, né? Não é tanto no cartão de crédito, não é na viagem que... Não, mas assim, existem pessoas que são aposentadas e que o aposento vai todo de medicação. Eu vejo quantas pessoas dependem, então a gente procura dar um tratamento mais humano desde a porta de entrada, né? Não sei se a gente consegue em todos ser tão humano quanto aquelas pessoas mereciam, né? Porque a gente tem as limitações de estrutura, de tudo. Às vezes falta papel, às vezes falta tinta, às vezes falta porque é o serviço público e a gente vê a realidade do Estado como um todo. Mas a gente tenta fazer esse acolhimento e essa análise. Muito bem, doutora. Nesse caso, o aluno que está prestando aquele serviço, aquele atendimento, ele pode fornecer o telefone pessoal dele para o assistido? A orientação da coordenação é que não forneça. Por quê? Porque a relação é entre assistido e núcleo. Então, por exemplo, eu tenho o meu escritório particular. Então, eu não vou receber o meu assistido no meu escritório particular, porque lá eu sou professora da universidade e atendo gratuitamente e não posso receber nada a mais do que eu já recebo no meu salário para fazer aquele serviço e bem feito, tanto quanto eu faço no escritório. Então, o meu aluno também vai seguir a mesma ideia. Quando existem pessoas, existem 2 telefones no núcleo de prática jurídica, então o assistido entra em contato com a secretaria do núcleo, o núcleo faz a ligação entre o aluno e o assistido. Mas se você me perguntar se é assim que acontece sempre, eu vou lhe dizer que não. Existem alunos que eu percebo que por uma situação de dificuldade, que às vezes a parte dá o telefone de um orelhão, de não sei o quê, ou às vezes não tem como ligar, às vezes há essa possibilidade, mas a regra é que não. É que é entre assistido e núcleo. Doutora, eu posso dizer para a senhora que eu tenho clientes meus, sou advogado, tenho clientes meus desde a época da prática jurídica. Eu acredito. Acolhi, atendi, a pessoa aprendeu meu nome, que não é fácil, mas e acompanha até hoje em outras situações, me ligam. E é uma visão positiva. E porque eu acho que tudo tem uma visão positiva e tem uma visão negativa. E a gente tem que escolher, né? A gente tem que escolher. Qual era o receio que eu estava tendo, né? O aluno ficava com aquela ligação entre assistido e aluno. E esse aluno, ele vai sair dali. E depois ele saía e eu não tinha mais o controle daquele processo, entendeu? Então, o que precisa ter, mesmo que o meu aluno dê o telefone, mas ele precisa manter a relação com o assistido dentro da esfera do núcleo, para que tanto a coordenação saiba em que estágio está aquele processo, como a secretaria, como o professor que faz o acompanhamento. Porque tem aquela coisa que diz assim, quando a gente mexe um bolo com muitas mãos, às vezes não dá certo, então nós precisamos segurar juntos aquele instrumento para mexer esse bolo junto. Porque se eu mexer para um lado, o outro mexer para o outro, aí vai ficar, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, né? Doutora Carolina, uma pergunta agora delicada. Se porventura o assistido não sentir firmeza com aquele aluno, sim, quiser solicitar, requerer, trocar para outro aluno, ele pode fazer, ele pode pedir nesse sentido? É delicada, mas é pertinente, né? Eu vou ficar muito, muito satisfeita em responder. Pode, porque a gente não é obrigado a ficar com uma pessoa que às vezes não deu, não se estabeleceu uma empatia, não está fluindo o trabalho. Então, como é que eu faço? Quando esse assistido se identifica com o aluno e não consegue, não é, ter um bom relacionamento, ele procura a secretaria, procura a coordenação, e aí eu reduzo a termo o que a pessoa está dizendo. Olha, não quero mais ser assistido por fulano, por isso, e colho a assinatura. Porque eu preciso ter uma prova de que aquela pessoa disse isso. E redesigno para um outro aluno. E aí, chamo o aluno e vou explicar, olha, está acontecendo isso, o seu assistido está reclamando por isso, e aí, o que é que você tem para me dizer? O que é que a gente pode melhorar? Porque se eu estou lá para formar um profissional, ele também tem que saber aprender a lidar com essa diversidade. E aí fazer uma autorreflexão. E aí, assim que a gente vai construindo, né? Vai tentando construir esse aluno. Carolina, agora
Agora, o outro lado da moeda. O assistido gostou muito daquele aluno e quer presentear, quer dar uma ajuda de custo. Como é que vocês veem isso? Isso é terminantemente proibido, sabe? Nem o aluno, nem o professor, nem o servidor, ele pode receber nada mais por esse serviço que já é remunerado. Então, nós já recebemos o nosso salário enquanto professores e servidores para isso. E o nosso aluno, ele está na graduação, é uma disciplina, faz parte da disciplina, faz parte da nota dele, da avaliação dele, atender o aluno, procurar construir um direito, né, de acordo com o ordenamento jurídico, o direito desse aluno, desse assistido, e ajuizar a sua demanda, e acompanhar a sua demanda. Então, não é terminantemente proibido. Proibido, com certeza. Você que vai procurar a prática jurídica, você pode até gostar, pode procurar o professor, dizer, doutora Caroline, o aluno tal é excelente, me atendeu muito bem, mas não questão de ajuda de custo, cafezinho, não. Não pode. Agora, eu queria pontuar uma coisa. Já aconteceu, por exemplo, as partes... A mãe da criança procurou a gente para fazer um acordo de alimentos, para entrar com a ação de alimentos, né? Quando a parte chega para entrar com a ação, nós não entramos com a ação logo. Nós convidamos a outra parte para vir para uma audiência. E a gente tenta fazer uma conciliação. Nesse caso específico, eu estou lembrando aqui agora, houve o acordo. E nós, ao invés do aluno fazer uma ação de alimentos, fez um acordo de alimentos. Tudo bem. Nossa assistida era desempregada. Só que o pai da criança, ele não se encaixava no perfil socioeconômico da prática, mas a nossa assistida se encaixava. Então, nós demos entrada, pedimos justiça gratuita e o juiz não concedeu por conta do contra-cheque do pai da criança. E aí eu chamei as duas partes, expliquei e mostrei o que é que ele precisava. Pagar as custas do processo para o fórum. E aí, na frente dos dois, eu gerei a guia, entreguei a guia, eles pagaram a guia de R$100 e poucos, na época foi, trouxeram só o comprovante, eu juntei no processo. Então, assim, já aconteceu isso, nesse tempo que eu estou, talvez umas 5 vezes, de não ser deferida a justiça gratuita, né? Mas de a gente receber pelo nosso serviço, não pode não. Com certeza, doutor, mas eu acho que a gratidão, doutor, não. É importantíssima no seu trabalho. Eu sei que a senhora trabalha, tem as suas atividades também fora lá da prática jurídica, mas eu acho que voltar, dar um abraço, um agradecimento, eu acho que isso aí marca. E às vezes, sabe, também acontece, às vezes eu me acho um pouco injustiçada lá. Por quê? Porque a parte acha que quando entrar na ação, eu vou resolver o problema dela. E eu não vou resolver o problema dela. Eu vou tentar, de todas as formas, ajudar a resolver. Mas, por exemplo, entra com a ação de execução de alimentos, uma cobrança de alimentos, que agora é um cumprimento de sentença, né? Tudo bem. Só que a pessoa não tem bens, a pessoa não tem conta bancária, a gente não sabe nem onde é que a pessoa está, e a parte, no caso, vamos supor, a mãe da criança, também não sabe onde o pai está, e aí como é que eu vou achar? Eu não faço, não consigo ir tão além. E aí, às vezes, chega para mim e diz assim, olha, o meu processo está demorando demais, o da fulana de tal, que é minha vizinha, em 2 meses a senhora resolveu e o meu não resolve. Não é que eu não resolva, é porque cada caso é um caso. Então, você ganhar algo de alguém que tem como pagar é uma coisa, e você ganhar algo de alguém que não tem como pagar é outra, né? Existem vários mecanismos. Agora, com o novo Código de Processo Civil, a gente pode pedir a inscrição no SPC e Serasa, protesto judicial, pode pedir muitas coisas, mas o que me adianta pedir se a pessoa não tem para dar, entendeu? Então, assim, às vezes eu queria só se algum assistido estiver me assistindo aí, para entender que a gente faz o que pode, e assim, às vezes a gente faz mais do que o que pode, mas é difícil, é bem difícil. Doutora Caroline Cabral, estamos conversando com ela que é a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UERJ, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Doutora, próximo bloco, iremos tratar aqui sobre projetos. Eu sei que teve algumas melhorias, mas sempre tem alguma coisa, né, para se encaixar isso no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de
volta no programa Dinâmico Direito. Estamos conversando com Caroline Cabral, ela que é supervisora do Núcleo de Prática Jurídica. Doutora Caroline, desde já quero parabenizar que a estrutura melhorou muito, doutora. Na minha época da UERN, há 9 anos atrás, doutora, era um prédiozinho na esquina. Você só acompanha nessa época, essa estudava. Qual era a rua? Aqui perto do Dom Bosco. Um prédiozinho pequeno, mirrado. Mas vocês estão de parabéns, a estrutura melhorou. O antigo fórum na Avenida Rio Branco, diversas salas, né? Eu vejo a bancada muito superior àquele que nós temos. Mas ainda pode melhorar, né, doutora? Quais são os projetos para a prática jurídica? A gente sempre pode melhorar, enquanto estrutura, enquanto formação humana, sobretudo, né? Mas em relação a isso, eu gostaria de pontuar, assim, a percepção que o reitor teve à época de articular e conseguir esse espaço, dizer assim que o reitor, ele não tem formação jurídica, mas ele tem um olho sensível para o núcleo de prática. Eu nunca precisei de nada que ele não pudesse me dizer alguma coisa, me dar algum retorno. Às vezes dá para dar, às vezes não dá, porque não depende, né? Mas hoje a nossa estrutura é infinitamente melhor do que quando eu peguei. Quando eu cheguei era na Avenida Alberto Maranhão, lá no Bom Jardim, né? Sem acessibilidade local. Nós tínhamos, na época, 6 computadores funcionando, uma coisa assim. E hoje nós temos uma estrutura muito melhor. Nós temos sala de audiência, nós temos agora, terminamos de fechar aqui um convênio com o Sejusc, né? Com o Dr. Erval à frente. Porque agora, com o novo Código de Processo Civil, existe a necessidade da realização de uma audiência de conciliação / mediação prévia, não é isso? E aí, tanto a prática da UERN quanto da UFES, a Mater Christi e o UNP, nós celebramos um convênio com o Sejusc para dar um apoio nessas audiências de mediação. E assim, a equipe tá sendo capacitada, né, pelo Sejusc, pelo tribunal. Então, assim, nós também, daqui a pouco, próximo mês, nós também vamos estar fazendo essas audiências lá no núcleo de prática. Acho que a UNP talvez já deve ter começado também, porque a iniciativa privada é tudo mais fácil, né, de organizar a sala, organizar tudo. E também nós temos alguns projetos que está um pouquinho dormindo, porque o PJ, como eu disse antes, ele me sugou um pouco. Mas nós temos um projeto chamado Prática Jurídica nos Bairros, que foi uma ideia que eu tive no seguinte sentido. Geralmente o nosso público, ele é aquele pessoal que está ali próximo da gente. E às vezes o pessoal dos bairros mais longínquos, eles não têm acesso, porque por conta do transporte público, por conta de uma série de infinidade de coisas, por não conhecer o direito que tem. Né? E aí eu fiz um levantamento junto à Secretaria de Educação, das escolas municipais e estaduais também, e aí eu fiz um convite para esses diretores, e nós fizemos uma reunião lá no campus, com a presença do nosso diretor da faculdade, do reitor, e apresentamos a prática jurídica. Primeira coisa, para quê? Porque na escola é que identifica onde está o problema. É o professor ali, é o diretor. E aí saber que, olha, esse problema aqui, existe alguém que pode me ajudar, e esse alguém está lá no núcleo de prática. E também nós montamos um calendário da prática itinerante. Então, a gente colocava os alunos no carro da universidade, computador, e íamos para as escolas, íamos para os centros comunitários, né? E agora com o PJ, eu confesso que desde que o PJ chegou, eu não consegui fazer mais nenhuma edição do Prática Jurídica no bairro. Não consegui, porque consome realmente, tem me consumido muito. Mas para o próximo semestre vai voltar. E também eu queria pontuar que a gente conseguiu, junto ao Ministério da Justiça, recentemente, a aprovação de um projeto para a criação de um núcleo de justiça comunitária aqui, que a gente atende às zonas rurais. E nós ficamos, salvo engano, em 4º lugar do país inteiro. Só que, em razão de cortes do governo, o edital foi cancelado. Então, assim, nós íamos ter com uma van adaptada, itinerante, nós iríamos para a zona rural, onde nem energia elétrica tem. Então, nós íamos fazer esse trabalho lá também. Mas está só dormindo. Quando a gente tiver a verba de novo, a gente vai, com certeza, retomar esse projeto que foi construído com muitas mãos, com o pessoal do Grupo Sertão, com o Dr. Erval, com a Faculdade de Direito através do professor Lauro. Então, assim, ideia, boa vontade a gente tem muito. Às vezes não cabe naquele tempo que a gente tem no dia.
né? Aí é naquela coisa que eu volto. Então, quando o meu assistido não consegue consultar o processo dele, lá no fórum, quando ele vai ver, ele vai lá, na prática jurídica. Então, se eu todo dia tiver que olhar processo, como é que eu consigo dar andamento a esses outros projetos, entendeu? Então, eu acho que é como se fosse um todo. Tem que estar organizado. É por isso que eu dialogo muito com o MP, com as secretarias das varas de família, com os juízes, com a OAB. Doutora Carolina, para também tranquilizar o pessoal de casa, como é que funciona? Vocês funcionam quando tem greve na UERN? Certo. Eu já peguei 2 greves, né? Quando eu entrei na... Grandes, né? Isso. Quando eu entrei na coordenação, a gente estava no antigo endereço, a gente já pegou. E eu peguei essa agora grande, né? Como é que funcionou nessa última? Porque a outra foi menor, né? Novos processos a gente não podia ajuizar. Por quê? Porque quem atende é o aluno, né? Então, sem aluno não tem como continuar dando andamento. Mas o professor Lauro, que é o diretor da Faculdade de Direito, ele é muito sensível também à questão da prática jurídica. Então, assim que a gente viu que ia ter a greve, a gente se reuniu e viu a necessidade de a gente manter uma equipe para não parar, de acompanhar os processos que já estavam em curso. E aí os professores substitutos, professora Suzana, Júlio Tales, professora Daniela, professor Bruno Ernesto, eles foram recolocados do campus para o núcleo e nós juntamente conseguimos fazer as audiências, cumprir os prazos e dar o andamento processual, porque não é razoável que o direito do assistido ele fosse perdido em razão da greve, não é? Então, a gente não teve aula, a gente não teve novo atendimento, mas os processos eles não tiveram prejuízos em razão da greve. Mas assim, a greve é inquestionável que gera uma quebra na questão do atendimento do núcleo, né? Então, é por isso que às vezes eu nem consigo ter uma estimativa fixa, porque às vezes um semestre eu tenho um número alto de atendimentos e no outro eu tenho um número baixo, porque houve uma mudança, houve uma greve, houve alguma coisa. Doutora Carolina, eu tenho lembranças ótimas da época da prática jurídica. Eu tenho lembranças, um caso que me marcou. Uma senhora que estava com câncer, um tratamento já do câncer avançado, ela teve que fazer quimioterapia e perdeu os cabelos, ela andava com aquele lenço na cabeça. E eu me lembro que tinha uma vizinha dela que perseguia ela, chamava cancerosa, dizia que vai morrer, e acho que foi a doutora Clédna na época, era professora nossa, disse, bota pra frente, injúria, né, vai para a área criminal. Nesses casos aí, doutora, marca, o aluno vai até o fim, eu me lembro que até as audiências eu fui, e foi gratificante. Nesse sentido, acho que seria importantíssimo levantar, eu sei que o regimento deve ser outro, os modos operantes de vocês são outros, mas ainda existem esses casos marcantes ainda? Existe. E assim, como eu falei, né, a gente atende na vara de família, mas a gente também consegue ser sensível a um problema urgente em outra demanda, em outra área, e consegue atender. Por exemplo, nós fizemos um júri recentemente, né, que conseguimos absolver o réu. Né? Quem foi para a tribuna foram os alunos, acompanhado da professora Nara Rúbia, que hoje é promotora no Ceará, e do advogado Igor Bernardino. Então, nós dialogamos com o magistrado, com o MP, e foi permitido que os alunos eles fizessem a sustentação oral lá no tribunal do júri. Nós temos também, assim, você fala de casos marcantes, né? Eu sou conhecida porque eu sou chorona. Então, assim, eu sempre fico muito sensível aos casos. Então, por exemplo, eu chegar para atender uma mãe mais nova do que eu, com 3, 4 filhos, eu não lembro se era 3 ou se eram 4 nesse dia. E ela está toda marcada porque tinha levado uma surra de facão. Entende? Então, isso choca você. Ou então, por exemplo, uma mãe que infelizmente perdeu 3 crianças agora, que foi destituída do poder familiar, que a gente não conseguiu, porque a gente tentou de todas as formas. Porque, olha, é interessante que a gente não fica só no nosso cantinho. A gente vai procurar quem pode ajudar. Então, às vezes, uma pessoa chega com um problema que é previdenciário, a gente não pega. Mas eu sei que o caminho antes de ele procurar um advogado é ir no INSS e requerer determinado benefício. Então, eu faço um ofício.
envio para essa pessoa, eu faço um encaminhamento para ajudar essa pessoa. Então, aquele atendimento não gerou um número de processo. Eu não fui lá no judiciário, mas eu tentei, de alguma forma, orientar aquela determinada pessoa. E aí o serviço social, através das assistentes sociais, Karina e Lúcia Helena, elas dão esse suporte, mexendo na rede de atendimento, em contato com o Conselho Tutelar, com o CRAS, entende? Então, a gente vai tentando fazer isso. Teve uma mãe também que a gente pegou um processo, porque assim, a gente só atende processo em Mossoró, né? Porque a gente não tem como ir atender em outro lugar. E aí a gente pegou um caso, uma vez, de uma mãe que estava com os filhos no Rio Grande do Sul, e ela perdeu esses filhos, e a gente tentou acompanhar de todas as formas. Então, a gente ligou, eu falei com a magistrada, ela autorizou que a pessoa ficasse enviando por e-mail os atos processuais para poder eu ir acompanhando, e aí ela terminou perdendo também. Mas, assim, não é porque a gente não tentou, é porque você sabe que para uma mãe perder um filho numa ação de destituição do poder familiar, é porque realmente eles tentam. Olha, eu converso muitas vezes com o professor Olegário sobre isso, assim, tenta de todas as formas manter, mas quando não manter, não dá mais é que não mantém. Então, esse tipo de coisa choca bastante a gente. Mas, assim, também tem outras situações bem inusitadas. Teve uma vez uma senhora que a irmã dela interditou ela, certo? Porque ela tinha problemas mentais e tudo. E na peça vai meu nome, na ação vai meu nome. E aí, certo dia, ela com a cópia, chegou lá, bem tranquila, procurando por Caroline. E aí, me conduziram, né? Quando ela chegou, ela queria me bater. Me bater porque eu tinha interditado ela. Eu digo, olha, mas eu não interditei. A sorte é que eu tinha alguns alunos próximos que me ajudaram a explicar, a acalmar e tudo. Então, a gente passa por muitas situações, tanto que marcam muito e como situações inusitadas também. Doutora Carolina, eu quero agradecer. Eu sei que não foi fácil encaixar a sua agenda, a senhora dar aula e dar toda essa assistência, orientação para os alunos da prática jurídica. Quero agradecer a senhora, também deixar o espaço aberto, né, em nome de toda a equipe da TVAD Mossoró, o pastor Wendel, o Rodrigo Rogério, toda a equipe. Estamos muito felizes com todas as informações e também o público de casa pode interagir. Olha, eu queria agradecer, né? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela possibilidade de eu conseguir minimamente ajudar alguém, alguma coisa. E quando eu não ajudo, eu peço desculpa por não conseguir ajudar, não é? Quero agradecer pelo convite e agradecer, gente, sobretudo, pela paciência que ele teve, porque não foi fácil eu conseguir chegar aqui, estava bem corrido. Agradecer aos meus alunos, e quando eu digo aos meus alunos, não são só da minha turma, mas a todos os alunos que acreditam nesse curso. Pedir que vocês tenham mais seriedade sempre, né, compromisso, porque 5 anos passa muito rápido. O que vem depois é o que realmente interessa. É quem você vai ser depois disso daí. Depois de tudo, de toda a formação. Agradecer aos assistidos que confiam na gente, que entregam suas vidas para que os nossos alunos aprendam e para que a gente também possa ajudar de alguma forma. E agradecer à Universidade do Estado pela abertura que tem dado e a possibilidade que tem da prática jurídica crescer. Hoje, inegavelmente, ela é melhor do que, assim, quando eu entrei, não por mim, mas pelo grupo, entende? Porque eu sozinho não vou fazer nada, nem você sozinho vai fazer nada. Então, o grupo que nós temos hoje de direção, de chefia do departamento, professor Dente também é uma pessoa que dá muito suporte, de servidores, e os nossos alunos, que conseguem aprender o que a gente tem tentado passar, não é? E pedir desculpa por alguma falha que a gente tenha, mas sempre é assim, a gente é humano e é errando que a gente vai aprendendo. Mandar um beijo para minha turma, porque agora era para eu estar dando aula para eles, e aí eu remarquei a aula para a próxima. Vou dar uma aula extra semana que vem para poder estar aqui. Então, eles, professora, a gente deixa vocês se mandar um beijo. Então, um beijo. Doutora Carolina Cabral, supervisora da prática jurídica da UERN, que nos veio aqui fornecer todo esse aparato, essas informações a respeito da prática jurídica. Informações belíssimas, importantíssimas, tanto para o público
Os alunos são excelentes. São. A equipe está excelente, anos-luz à minha frente. Eu acho que a doutora só acho que tinha o porteiro, a pessoa que ficava na frente, tinha assistente social que só vinha uma vez na semana. A situação era Não, difícil. hoje nós temos uma assistente social todos os dias de manhã e outra todos os dias à tarde. Ela só vinha um dia na semana, doutora. A situação não era fácil. Né? Mas na sua época a Leseni já estava lá? Estava, né? Não vamos entrar em detalhes. Não, né? Não me lembro de Leseni. Mas o público de casa pode confiar no serviço de vocês. Eu atesto, né? Eu pego petições, doutora, de vocês, seja para contestar, mas petições são boas, bem fundamentadas. A gente contesta porque tem que contestar. Mas são excelentes o trabalho de vocês, eu só tenho que agradecer. Estúdio novo, estamos aqui inaugurando com a doutora Carolina Cabral. E você, gostou do programa? É aluno? É telespectador? Acredito que todos nós saímos ganhando e podemos convidar outra vez a senhora, em outra oportunidade, outra colega sua, mas ficamos felizes com a sua presença. E você de casa, até o próximo Dinâmico Direito. Fique com a programação da TV AD Mossoró, logo após será o programa de jovens, e nos próximos sábados, se Deus quiser, estaremos aqui. Não sabemos se vai ser um jurista, podemos trazer também uma pessoa da sociedade, mas até o próximo sábado, se Deus quiser.